Então aí você vai se pensar aqui sexo separado, peraí, né? Pensei que era tudo assim, tudo o macho com o seu sexo e a fêmea também com o seu sexo feminino, mas não, existem seres que são hermafroditas, como a gente já falou. Eu já falei lá em cima, eu me lembro até de uma situação onde uma professora chamou um aluno de hermafrodita, que ele teria ofendido ela de alguma forma, e eu não sei porque que ela disse isso, porque a gente estava na sexta série e a gente não sabia porque era hermafrodita, né? Então, tem espécies de animais que carregam os dois sexos, como eu já falei. Né? Tá falando aí, eu tô aqui de vez em quando eu paro para dar uma lidazinha no material para saber o que eu estou falando. Esses animais eles possuem o mesmo indivíduo, no mesmo indivíduo, o órgão masculino e feminino são chamados hermafroditas. Então a gente tem, alguns animais têm estratégia reprodutiva como as tênias, que são plateumintos que causam aquela doença teníase, né, que a gente chama de solitária, e a cisticercose também. As minhocas também, embora eles tenham os dois sexos, né, eles podem fazer essa reprodução cruzada. Por exemplo, o sexo masculino de um pode fecundar o sexo feminino do outro, né, sendo que cada um tem os dois. Aí vem aqui o exemplo das minhocas, né? Vamos ver aqui o exemplo da minhoca. Ó. Tá, aqui você tem um processo aqui de fecundação. Com o tempo, tem um casulo, né? Que é essa estrutura daqui. Vamos pegar aqui o lapisinho. Pegar o lapisinho na cor verde. Tem esse casulo aqui. Com o tempo, esse casulo ele vai migrar para essa região aqui, ó, a região mais próxima do final da cauda, né? A região quer dizer, da cauda não, da boca, e até ser liberado completamente. E aí quando ele é liberado, né, aqui esse casulo, certo? Ele vai ser liberado, e aqui você tem um casulo com os ovos, certo? Isso acontece depois, vai acontecer depois dessa cópula aqui, onde o clitelo de um, né, se junta com o clitelo do outro, passando os gametas de um para o outro, certo? É o esquema de reprodução em minhocas, em que apenas a região anterior está representada, né? Então essa parte aqui é a parte anterior da minhoca, né? A parte anterior da minhoca, curiosamente, parece com a parte posterior da minhoca, né? Tem a cabeça parecida com a bunda, né? E aí você tem aqui o seguinte, ó. Como é que a gente diferencia os sexos nos animais? Os principais fatores, características que vão permitir a gente diferenciar os sexos nos animais é o tamanho do gameta, certo? A gente tem aqui ó, o tamanho e a mobilidade desses gametas, né? Por exemplo, vamos para cá, né? O espermatozoide, ele tem um tamanho menor e ele é mais ligeiro, porque ele tem essa estrutura daqui, não sei se você está vendo, ele tem essa estrutura aqui em formato de flagelo que faz com que ele se movimente. Ele é menorzinho, é bem menor do que o óvulo. O óvulo é grandão, parece o Sol perto de um planeta, né? Já o óvulo, ele é grande, é enorme em relação ao espermatozoide, e ele tem um movimento lento, e ele não tem assim uma estrutura que permita a locomoção, o óvulo. Então a gente pode diferenciar os sexos masculino e feminino também pelos seus gametas, né? O óvulo, que é o feminino, é grandão e lento, se desloca de forma lenta, enquanto que o espermatozoide é pequenininho e é mais ágil, certo? Então a gente tem aqui, ó, os espermatozoides são os machos, né? Que são pequenos e são numerosos, são muitos, né? Então são vários espermatozoides para fecundar um óvulo. Então um ou dois ou três, se forem gêmeos, né? vai se aproveitar e vai fecundar. E eles se movem através daquela estrutura que a gente chama de flagelo. Já as fêmeas, né? Como eu falei, elas são portadoras dos óvulos que elas têm desde a idade da gestação, né? Que elas só durante a fase adulta elas vão amadurecer esses óvulos, enquanto que no macho a produção ela é contínua, a produção do espermatozoide ela vai ser contínua. Esses óvulos têm pouquíssima mobilidade, né? Eles são muito maiores porque eles têm uma reserva de energia, que é como se fosse comida, né? Que é o que chama de vitelo, certo? Na maioria dos animais ainda é possível você identificar por características visíveis, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no interior a gente costuma criar passarinho, né? E eu me lembro que tinha uma diferença na criação e o cuidado com a observação com o sexo do azulão, fêmea, e azulão macho, e do cabeço, fêmea e cabeço macho. Então, essas espécies que a gente pode determinar a diferença do macho e pela fêmea, pela aparência, a gente chama esse fato de dimorfismo sexual. Certo? Vamos ver aqui, já tem 5 minutos.
Então vamos pegar aqui o exemplo, primeiramente aqui do azulão. Ó. Aqui eu tenho um azulão macho e um azulão fêmea. Ele abriu aqui de um jeito que eu não quero que ele demore. O azulão macho, ele tem uma coloração azul mais bonita, enquanto que a fêmea, ela tem uma cor mais amarelada, assim, não chega nem perto de se comparar com a cor do azulão. O azulão macho é mais bonito. Então é fácil a gente distinguir o macho do azulão da fêmea do azulão, certo? Então a gente criava os dois, né? Porque a fêmea era para namorar, para deixar o macho fogoso e cantar mais, né? Então a gente tinha os dois. E eu tenho aqui como outro exemplo também o cabeço que não apresenta esse dimorfismo sexual. Então a galera costumava tomar prejuízo ao negociar a cabeça, porque o cabeço macho ele é parecido com o cabeço fêmea, entendeu? E aí às vezes você comprava um bicho desse caro, e aí porque eles são iguais, né? Porque não tem esse dimorfismo sexual, essas duas formas diferentes por sexo, né? Os meninos eles tomavam prejuízo e acabavam comprando a fêmea pelo macho. A gente sabe que o macho ele canta melhor porque ele tem que atrair a fêmea. Então, aos 6 minutos, não sei se isso vai dar para postar uns 6 minutos. Aqui eu tenho outro exemplo de dimorfismo sexual, que é o leão e a leoa. Onde o leão apresenta essa jubona bonita aqui e a leoa não apresenta. Eu ainda tem o pavão e a pavoa, que eu não sei se é esse o termo que se usa, que a pavoa tem uma cor mais sem graça, enquanto que o pavão é bonitão, é parecido com o azulão, né? Aqui eu tenho outra espécie aqui de periquito, tá vendo? Aqui mais uma outra espécie. Então são várias espécies que a gente tem na natureza, que você pode identificar o macho e a fêmea através dessa característica que a gente chama de dimorfismo sexual. Então aí a gente segue com o próximo vídeo.